Renault Kwid elétrico terá somente 114 km de autonomia? Vamos dar nossa opinião elétrica? Essa semana, um site romeno fez um teste com o Renault Kwid lá fora de velocidade, autonomia conforme a velocidade. Lá fora esse carro tem o nome de Dacia Spring. É o mesmo veículo, a mesma bateria, somente o motor da versão brasileira será maior, de 65 cavalos, contra 44 cavalos da versão europeia, internacional lá de fora. Mas a bateria é a mesma, então esse teste é interessante para a gente. Como não está no Brasil ainda, a entrega está prevista para começo de agosto, a pré-venda já está acontecendo, você já pode reservar o carro por R$ 999, mas somente vai entregar em agosto, então a gente não tem esse carro para fazer testes aqui no Brasil. E é interessante a gente ver lá fora os testes. Esse site romeno fez um teste interessante de autonomia em velocidade alta nas estradas lá do país. Ele fez um teste a 100 km por hora e a 130 km por hora, que é o máximo, a velocidade máxima desse carro. É importante a gente saber que a autonomia do veículo elétrico muda muito conforme a velocidade que você se desloca. Quando a Renault informa que o Kwid elétrico terá 298 km de autonomia, seria interessante ela dizer em que velocidade ela aferiu essa autonomia. Mas ela não fala isso, ela fala que essa autonomia é em trânsito puramente urbano. Beleza, puramente urbano a gente entende a velocidade de 30 km por hora, 40 km por hora. É aquele trânsito mesmo dentro de cidade, aquele que a gente pega aquele engarrafamentozinho chato que tem, né, na maioria das cidades do Brasil. E aí, a autonomia dele será de 298 km. Quando você tira ele desse ambiente e bota na estrada, em que você vai andar 80, 90, 100 km por hora, 110, a autonomia muda, a autonomia cai consideravelmente. E aí não é linear essa queda de autonomia. Por exemplo, se você estiver a 50 km por hora, você tem um consumo para isso, e passa para 100 km por hora, o consumo não dobra como a velocidade, como se esperaria. O consumo mais do que dobra, pode triplicar o consumo. Tudo isso devido a vários fatores. Por exemplo, atrito do pneu com solo, resistência para deslocamento, resistência do ar para deslocamento e vários outros fatores que fazem aumentar a energia necessária para ele se deslocar nessa velocidade maior. E aí o consumo aumenta, a autonomia diminui. E aí é interessante que ele fez um teste a 100 km por hora. A 100 km por hora o painel indica aqui do Renault Kwid lá de fora 15,7 kWh a cada 100 km. É importante a gente saber que a bateria do Kwid é de 27,4 kW, a bateria, a capacidade máxima dela, 27,4 quando está carregada 100%, 27,4 kWh. É como se ela pudesse fornecer 27,4 kW por uma hora. Se você consumir continuamente 27,4, ela vai te fornecer isso por até uma hora. Passou de uma hora, ela desce e a capacidade dela se esgota, certo? Então, 15,7 kWh. E ele faz um cálculo aqui, já que a bateria é de 27,4, que o carro andaria 173 km. Então, se você andar 100 km por hora, o carro vai ter uma autonomia de 173 km. E ele vai além, ele chega a 130 km por hora. E aí, o consumo a 130 km por hora, mostra nessa segunda imagem aqui, um consumo de 24,2 kWh. Lembra, a bateria tem 27,4. Então, fazendo conta simples, ele chegou a um consumo de 114 km de autonomia. Isso mesmo. Se você andar com um Renault Kwid elétrico a 130 km por hora, a sua autonomia será de 114 km por hora. É assustador? Sim, mas tem que ter calma. Primeiro que isso seria um consumo contínuo. Ninguém consome continuamente essa potência de 24,2 kWh continuamente. O que acontece? Você já reparou no seu carro mesmo a combustão quando você faz uma viagem e você está andando na estrada 110, 120 por hora, mas quando você chega no destino e você olha a tua velocidade média dessa viagem, é sempre muito baixa. É 70 e pouco, às vezes 60 e pouco km por hora. Entende? Então, nós esquecemos dos fatores de uma estrada que é, por exemplo, uma descida. Numa estrada, uma descida, um declive. O caminho que você percorre da sua cidade até
o acesso da estrada. Depois da estrada para o destino final, normalmente uma residência, né? Você está viajando, uma pousada que seja, um destino final, também a velocidade diminui. Então, vários fatores, né, influem nisso. Então, é importante saber que essas autonomias é extremo, é aquela que se você pudesse manter continuamente aquela velocidade e no plano. Como a estrada não é plana, você tem curvas em que você tem que reduzir, você tem declives, aclives, isso varia e acaba dando um resultado melhor do que esse aqui mostrado. Mas é interessante saber como se comporta o carro em velocidades mais altas. E o interessante que eu acho do veículo elétrico, eu sempre ressalto isso, essa parte, é que se você estiver numa situação muito ruim, talvez você calculou mal a sua autonomia e aí você está a sua distância para chegar no destino é maior do que a autonomia mostrada no painel do veículo, né? Você então está numa situação de emergência, você pode parar, enguiçar por falta de energia na sua bateria. O veículo elétrico te possibilita aumentar um pouco isso se você abaixar a velocidade. Então, numa situação emergencial, você pode reduzir bastante a sua velocidade para você conseguir aumentar a autonomia, otimizar esse consumo e chegar no seu destino final. Claro, você não vai contar com isso para a sua viagem, né? Mas numa situação de emergência em que o cálculo foi errado, você não contou com uma serra, uma subida, por exemplo, lá no destino final, próxima chegada, e aí você foi pego de surpresa, o seu destino está no limite da sua autonomia, e você foi pego de surpresa, existe uma possibilidade de você ainda concluir o seu trajeto se você baixar a sua velocidade bastante. Isso é muito interessante, né? Muito peculiar do veículo elétrico, né? Você pode fazer isso. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazendo contas e investigando esse quid que está para chegar aí. E quando tiver ele nas nossas mãos, aí sim, os testes serão reais e vários testes a gente pode fazer e analisar melhor. Beleza? Obrigado pela companhia aí e até o próximo vídeo.